expediente, cuja duração máxima será de 30 minutos. Solicito a chamada dos senhores vereadores. Antônio Fernando Pereira. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Presente. Gilberto Moreira Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito que se proceda uma leitura bíblica para o primeiro secretário. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente, que assim procede, nunca será abalado. Amém. Peço que seja votada a ata da 33ª sessão ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta de diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição na segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada na casa. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2019, autoria e procedência Luiz Carlos de Oliveira. O assunto concede o título de cidadão amparense ao Dr. Celso Augusto Saad Abujan. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até dia 26/11/2019. Projeto de decreto legislativo número 18 de 2019, autoria e procedência Luiz Carlos de Oliveira. O assunto concede o título de cidadão benemérito ao senhor Paulo Afonso Panhan. Encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação com prazo para aparecer até dia 26/11/2019. Sem mais projetos? Sem mais projeto, declaro encerrada o mini expediente. Presidente, requeiro que seja simbólico. Intervalo regimental com requerimento para simbólico, doutor Geraldo. Os vereadores favoráveis ao intervalo simbólico permaneçam como estão. Aprovado por todos. Então, ordem do dia, solicito a chamada novamente dos vereadores. Antônio Fernando Pereira ausente. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente. Gilberto Moreira Piazza Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Solicito a leitura do projeto constante da pauta. Primeiro projeto, redação final ao projeto de decreto legislativo número 12 de 2019 da Comissão de Justiça, que concede o diploma municipal de mérito ao senhor Antônio Fernando Maia. A redação final está em discussão. Sem manifestação, a redação final está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ah, não, desculpa, é o do Cultura. Não, pode passar. Desculpa, a votação é nominal, maioria simples da redação final. Presidente, peço a palavra. Pois não. Antes. Eu solicito que houvesse aqui na pauta do dia inversão de pauta. Qual? Isso. Para correção ao projeto de lei número 42 de 2019 e para o final da fila aqui, seu quarto projeto da noite. Ok. A inversão de pauta. Antes de nós colocarmos ela em votação, vamos fazer a votação do PDL 12, a votação nominal, maioria simples da redação final. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Piazza Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. A redação aprovada por todos os senhores vereadores. Então agora a inversão de pauta da correção ao projeto de lei 42, pedindo para que
Torne-se o último projeto da pauta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão? Estão aprovado. O próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 13, 2019, de autoria do vereador Antônio Hélio Favoreto, concede o título de cidadão amparense ao senhor Álvaro Gradim. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Hélio. O senhor tem 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente. Esse título, eu fiz esse título do presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que foi já um pedido há quase 3 anos, quando ele brigou muito para ser reforma do Hotel da Bocaina, que todo mundo conhece, o Hotel da Bocaina. O Hotel da Bocaina tinha 40 apartamentos, hoje vai para 85. Esse hotel vem mudar um pouco o turismo de Amparo. Por quê? Porque hoje os hotéis, nossa, não tenho nada contra os hotéis, são todos os hotéis que o nego vem, dorme e vai embora. Dormiu, vai embora, porque na verdade é só mais trabalhadores. É muito difícil vir em Amparo e ficar 2, 3 dias aqui. Esse hotel da Bocaina, hoje, com 85 apartamentos, totalmente remodelado, totalmente novo. Então, isso daí são os caras hoje aposentados do Estado, que férias do Estado, o nego vem aí, fica uma semana, tem uma trilha grande lá, que vai lá no Benedetti, eles fazem isso daí. Então, aumentaria muito o turismo de Amparo. Então, esse título eu acho mais do que merecido, e além disso, está aumentando 46 funcionários novos que vai aumentar o hotel aqui para Amparo, que a coisa mais difícil que tem é dar emprego. Então, esse hotel está dando mais 46 empregos, então eu acho que nada mais justo. Dando emprego, a gente fica muito orgulhoso de ter, porque na verdade uns falam em 12 mil desempregados no Brasil, 12 milhões, hoje estão falando em 20, já porque ninguém sabe direito o que está. Então todo esse pessoal que faz, vê, bonito, inclusive na época oportuna, todo mundo vão ser convidados, os vereadores aqui, para estar lá na inauguração. É um pedido que a gente fez, mas então não vai deixar a Câmara fora, porque a gente vai estar lá votando, mas queremos todos os vereadores presentes nessa data, porque vai ser uma data, bem dizer, comemorativa. Porque quem vê o hotel, quem conhecia antigamente, hoje está totalmente diferente, totalmente. A gente olha lá no hotel e fala assim, não era aquele que era antigamente, então mudou tudo. Então eu acho que é justo, muito emprego na cidade, muito turismo na cidade, quando o nego vem aqui, fica uma semana. Inclusive eu estive na Secretaria de Transporte lá, o cara falou assim, eu já fui nesse hotel, na Bocaina lá, secretário de Transporte. Eu falei, então quando inaugurar a gente vai mandar um convite para o senhor aqui. Então, esse o meu pedido desse título. Obrigado. O projeto continua em discussão. Passa a palavra? Com a palavra, vereador Gilberto, o senhor tem 20 minutos. Seu Hélio, eu vou complementar a fala do senhor aqui com algumas outras informações. O atual presidente da FEPESP, que é a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, vou repetir algumas coisas, mas é o Dr. Álvaro Gradim. Ele é médico, título de especialista em pneumologia, saúde pública, medicina do trabalho. A FEPESP foi fundada em 5 de novembro de 1931, 88 anos. Ela tem 21 unidades de lazer, ela emprega 1.500 funcionários e com mais 4 unidades em construção, em fase de acabamento. É a maior associação, do qual o senhor Álvaro Gradim agora é presidente, da América Latina, com 260 mil associados. Somando seus dependentes, atinge 1 milhão de pessoas aqui no estado de São Paulo. Em 5 de novembro de 72, a FEPESP assina um contrato no Hotel da Bocaina, aqui em Amparo. Na época, com o governador do estado de São Paulo sendo o seu Laudo Natel. Prefeito da cidade de Amparo, o Dr. João Batista Sintra, e com o presidente da FEPESP, o Dr. Lúcio Júnior, à época, onde trabalhou como diretor na Secretaria de Fazenda do estado de São Paulo. Nesse decorrer de 47 anos, a unidade de Amparo continua empregando muitas pessoas da nossa cidade, e muitos já se aposentaram. Inclusive meu pai trabalhou 43 anos na FEPESP, conhece o Dr. Álvaro também, conhece quase todos os presidentes, e meu pai se aposentou nela. Então, o seu Hélio, faz uns 4 meses atrás, o senhor não conseguiu ir com a gente, eu com o meu pai, a gente foi conversar com o Dr. Álvaro lá
na sede o senhor estava num evento, alguma coisa, não conseguiu ir com a gente. Então a gente conversou sobre a ampliação aqui da unidade de amparo, as ideias dele para frente, ideias bem interessantes à frente dessa instituição. Hoje a capacidade de hospedagem aqui em Amparo é de 250 associados, com 72 funcionários aqui, com um total de 84 apartamentos, onde movimenta o comércio local, em Amparo e todo o circuito das águas. Então parabéns, senhor presidente, Dr. Álvaro Gradim, parabéns ao Hélio pelo título, ao Dr. Álvaro. Hoje o gerente da FEPESP é o Lindomar, ele se formou em administração também, não sei se ele está aqui hoje, não veio, mas ele vai receber também ao presidente, e ele vai receber também acho que um CD, alguma coisa, a gente vai mandar, né, seu Hélio, para ele. Então, obrigado. O projeto continua em discussão. Sem mais manifestações, o projeto está em votação. Votação nominal 2/3. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 14 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor José Albirajara da Silva. O projeto está em discussão. O projeto está em discussão. Sem manifestação, então o projeto está em votação. Votação nominal 2/3. Antônio Fernando Pereira ausente, Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Favorável. Manzoli, Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo. Projeto que foi colocado por último na lista da ordem do dia. Correção ao projeto de lei número 42/2019 da mesa diretiva que altera e acresce disposições à lei número 3.504 de 8 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura, CMC, do Fundo Municipal de Apoio e Incentivo à Cultura, modificada pela lei número 3.974 de 30 de agosto de 2018. Ok, eu consulto. Submeto ao plenário o texto corrigido. Só para um esclarecimento, a correção é do inciso 1, que passa é com a nova redação da nova estrutura da prefeitura, que mudou a nomenclatura, desmembrando secretarias, então passa a ser Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E a linha B, inciso 4, e o representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. São essas duas correções. Então, submeto ao plenário o texto corrigido. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de comentar Pois não? um ofício relacionado ao projeto. Ele vai entrar em discussão. Posso ler aqui antes da votação? Pode. Na verdade, não há votação. É só aceite Sim. da correção. Eu posso ler antes do aceite? Pode. Então. 5 minutos, tá? Não, rapidinho. Isso aqui... Vou aproveitar e ler aqui. Tem a ver com o projeto que vai ser aceito, provavelmente, que está corrigido e aprovado. Tem um coletivo da cultura que mandou um ofício, amparo, 12 de novembro de 2019, ao senhor secretário municipal de Cultura e Turismo de Amparo. Assunto: solicitação de realização de audiência pública sobre o Conselho Municipal de Cultura, que é o CONCULT agora, o nome, com as alterações da nomenclatura das secretarias. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Cultura e Turismo, o coletivo Cultura, formado por pessoas ligadas à criação
e produção cultural e artística do município de Amparo, vem por meio dessa solicitar a realização de uma audiência pública no prazo máximo de 15 dias a valer da data do protocolo deste ofício para discussão a respeito da recém-aprovada lei municipal que atualizou o Conselho Municipal de Cultura, o CONCULT, e também o Fundo Municipal de Apoio e Incentivo à Cultura, FAIC, de Amparo. O referido projeto foi aprovado na última sessão ordinária e hoje está sendo aceita a correção. Isso aqui não está aqui, eu estou adicionando. Só. Realizada a noite de 11 de novembro, sem grande discussão com a sociedade civil. Por esse motivo, esse coletivo solicita essa audiência pública para que sejam explicadas as alterações realizadas na lei e também que sejam explicadas as formas para que os interessados em participar do Conselho, representando a sociedade civil, possam se voluntariar. De acordo com a lei aprovada, a sociedade civil tem o direito a 4 cadeiras no Conselho, sendo divididas nos seguintes segmentos: música, artes cênicas ou performativas e de dança, artes visuais e das linguagens literárias, e cultura popular e da diversidade, sendo 4 conselheiros titulares e outros 4 suplentes. Pedimos a realização... Desculpa. A coisa que ela só me deu 5 minutos, então vou dar um pouquinho mais aqui. Desculpa. Pedimos... desculpa. 4 titulares e 4 suplentes. Pedimos a realização desta audiência pública em prazo máximo de 15 dias, contados a partir do protocolo deste ofício, e que seja preferencialmente realizada de terça a quinta-feira no período noturno, com início por volta das 19 horas. Respeitosamente, Coletivo Cultura. Rafael Leopoldi, jornalista, produtor cultural do Cine Foto Clube Amparo, Amparo em Foco. Alexandre Cruz, diretor de teatro e cinema, fundador da Companhia Lázara de Teatro e diretor artístico da Casa do Teatro. Cibele Mateus, arquiteta, Casa Decora Amparo. Giovana Gabriel, designer gráfica, atriz, Casa do Teatro. Diego Moser, músico, produtor cultural OJCA. Tobias, professor. João Pedro Fortunato, professor. Anderson Almeida, químico, Cine Fotoclube Amparo, Amparo em Foco. Tiago Rodrigues, músico, projeto de rua. Rafael Mendes, músico, professor de História e Sociologia da Rede Pública. Viviane, professora, Coletivo Amélia. Fábio Amaral, advogado. Adriana Spinelli, professora de dança, Centro de Dança Adriana Spinelli. Mário Leme, músico, produtor cultural, Leme Produções Culturais. Thaís Faleiros, atriz, Princesa Tatá Produções. Nosbiel Pires, designer gráfico, produtor cultural Amparo em Foco, Cine Fotoclube. Reginaldo Leme, produtor cultural da Mogiana Produções Culturais, fotógrafo e vice-presidente do Cine Fotoclube de Amparo. Gil Coutinho, produtor cultural autônomo. Marilda Bellini, artista plástica, Companhia da Arte. Obrigado, senhor presidente, e a todos da plateia. Obrigado, vereador. Então, novamente eu consulto só para continuidade. Submeto ao plenário o texto corrigido. Não havendo impugnação, então está considerado aceita a correção e encaminho à secretaria para a expedição do autógrafo. Próximo projeto? Sem mais projetos? Sem mais projetos, antes de solicitar que faça a chamada dos inscritos em explicação pessoal, eu convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária, que será realizada logo após esta sessão, onde trataremos do projeto de lei 56, projeto de lei 57, e o PLC 2 e o PENLOMA 02. Então, após esta sessão, nós estaremos nessa extraordinária. Então, solicito que faça a chamada dos inscritos em explicação pessoal. Chamada dos inscritos, pode chamar. Antônio Fernando Pereira ausente, Antônio Hélio... dos inscritos, desculpa. É primeiro inscrito hoje. A explicação pessoal, o vereador Gilberto Piazza. O senhor tem 10 minutos. Foguei. Tudo bem? Então, pessoal, vou ser rápido hoje aqui, tentar. Eu só vou ler umas partes aqui de uma representação que eu entrei no Ministério Público. É um projeto que foi votado pela Câmara que eu, o Celso e o senhor Carlito, a gente não concordou e a gente até renunciou
Comissão de Justiça e Redação quando ele foi votado. A gente respeita quem votou a favor, mas a gente discorda da moralidade do projeto. A lei já foi publicada, a Lei 4.041, de 29 de outubro de 2019, foi sancionada pelo prefeito municipal e publicada no Jornal Oficial de Amparo no dia 1º de novembro. Então a lei foi sancionada 29 de outubro, ela foi votada dia 28 de outubro, sancionada dia 29 de outubro, um dia antes. Acho que foi uma sanção relâmpago que eu nunca vi, uma sanção tão rápida aqui de projeto que eu me lembre, e saiu no Jornal Oficial do dia 1º de novembro. Então a lei, para quem não lembra, eu vou só resumir, é aquela questão de o Ministério Público entrou com algumas inconstitucionalidades de algumas resoluções e a Câmara, por projeto de lei, manteve essas algumas inconstitucionalidades e aí os inativos ficaram com os salários, aposentadorias e pensões do mesmo jeito. Lembrando que esse projeto teve um parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação à época, que faziam parte o Sr. Carlito como presidente, eu como vice-presidente e o Dr. Celso como membro. Mas o parecer foi rejeitado. E daí o projeto foi aprovado em seguida. Então eu adicionei aqui no Ministério Público também as informações que eu li aquele dia de quanto a pessoa entrou recebendo e quanto recebia hoje. E vou ler um resumo aqui para todo mundo entender. Isso eu entrei no Ministério Público. A Lei 4.041, de 29 de outubro de 2019, fere a supremacia do interesse público e os princípios constitucionais da legalidade e moralidade. A lei mantém o pagamento de alguns valores a aposentados e pensionistas da Câmara em desacordo com o que prega a Constituição Federal. A Emenda Constitucional 2098, do ano de 1998, afastou o caráter premial dos benefícios previdenciários no serviço público estadual e municipal. E lhes é devolvido o caráter contributivo, que sempre os caracterizaram, enquanto que na União isso já havia ocorrido na emenda de 93. Então em 93 já tinha contribuição para os aposentados e pensionistas, e em 98 teve uma emenda constitucional para o resto do país. Aí teve uma outra emenda constitucional, a emenda número 41 do ano de 2003, introduziu a obrigatoriedade de se exigir dos inativos e dos pensionistas o recolhimento de contribuição previdenciária, com o objetivo de manter a sustentabilidade dos regimes próprios. 2003. No âmbito dos regimes próprios da Previdência, o custeio do sistema, por força do que estabelece o caput no artigo 40 da Constituição Federal, é feito de forma bipartite, financiado por intermédio das contribuições vertidas para o regime pelos servidores ativos, inativos e pensionistas e pelo ente estatal, ao quais estiverem vinculados. O artigo 40 da Constituição Federal, ao impor as condições para afiliação aos regimes próprios de Previdência, exigiu o preenchimento de dois requisitos básicos, sendo o primeiro a ocupação de cargo de provimento efetivo por parte do servidor e o segundo a realização de contribuições para o dito regime. A Lei 9.717, de 98, editada com fundamentos no disposto do artigo 24 da Constituição, estabelece que, importante essa parte, os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios deverão ser organizados baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios: financiamento mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e mais importante, e das contribuições do pessoal civil e militar ativo e inativo e dos pensionistas para os seus respectivos regimes. Os artigos 40, 149 e 201 da Constituição Federal frisam o caráter contributivo dos sistemas previdenciários, a exigência de equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência está expressa no artigo 69 da Lei Complementar 101 do ano 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal.
a garantia de equilíbrio financeiro e atuarial é exigida reiteradamente em normas constitucionais e infraconstitucionais. O regime próprio de previdência é tido como existente a partir da edição de lei. E Amparo não tem uma lei de regime próprio de previdência, prevendo a concessão de aposentadorias e pensões em favor dos servidores. Muito importante isso. O município que opta pela não instituição de um regime de previdência social próprio, que é o caso de Amparo, deverá afiliar os seus servidores ao regime geral da Previdência Social. Então, se não tem que filiar no regime geral. Na cidade de Amparo, não foi criado até hoje um regime próprio de previdência, e não existe sequer uma lei regulamentando o pagamento de aposentadorias a 4 inativos da Prefeitura de Amparo e ao pagamento de 2 aposentadorias e 2 pensões pela Câmara Municipal de Amparo. Então não tem lei, não foram filiados aos regimes próprios, como diz a Constituição, e continua o pagamento. Como não existe um regime próprio de previdência, esses servidores deveriam estar filiados ao regime geral da Previdência, ou, no máximo, seguir as regras do regime geral, o que não acontece atualmente. Tudo que eu estou falando aqui é baseado em lei federal, Constituição Federal. Não é nada da minha cabeça aqui. Em Amparo, os 8 inativos citados acima não contribuem com o regime próprio de previdência e continuam recebendo suas aposentadorias e pensões pagas pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, sem fonte própria de custeio, em desacordo com o que prega a Constituição Federal. Então, o que eu estou pedindo aqui para o Ministério Público? Que essa representação seja acolhida pelo Ministério Público, adotando-se todas as medidas legais cabíveis, com a responsabilização dos agentes públicos envolvidos e ressarcimento aos cofres públicos. E também que o Ministério Público entre com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei aprovada na Câmara, por ofender, no meu entendimento, a supremacia do interesse público e os princípios constitucionais da legalidade e moralidade. Então, quando tiver alguma resposta sobre isso, se vai ser arquivado, se não vai, se vai tocar para frente, eu informo a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Da Catarina. Vereadora Catarina, a senhora tem 10 minutos. Enquanto a vereadora está indo à tribuna, só um esclarecimento, tem um pedido que deu entrada na casa, mas por umas questões legais, que já foi até comunicada com os autores do pedido, e faltou alguma documentação, algum aditivo a ser incluso, ele não poderá entrar hoje, por questões legais, mas na próxima sessão ele estará sendo lido. Vereadora Catarina, a senhora tem 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite, funcionários da casa, nobres colegas, boa noite a todos. Bom, primeiramente, na minha explicação pessoal, venho requerer mais uma vez aqui a agilidade na construção do banheiro público na Praça Pádua Salles, né? Esse banheiro aí está parecendo mais um prédio de uma torre, uma basílica, enfim. Então eu peço à Secretaria de Obras que se atente nessa obra, que é pequena, porém com bastante utilidade e bastante importância, né? Principalmente para os que utilizam esse espaço de lazer na nossa cidade. Turistas, crianças, funcionários, nós que trabalhamos em praça pública. Então fica aqui meu pedido para a Secretaria de Obras retomar a obra o mais rápido possível desse banheiro público, que lá essas instalações terá fraldário, entrada para cadeirante, né, acessibilidade, banheiro masculino, feminino, e uma pessoa, claro que a gente já se comprometeu, eu me comprometi com a Secretaria de providenciar uma pessoa para poder estar da terceirizada, né, tá cuidando, porque não adianta só inaugurar, deixar lá para poder ficar bagunçado novamente. Então, é um pedido meu também, uma indicação minha, para que a Prefeitura providencie essa parte também. Outro assunto que eu venho falar é da biometria, né? Eu falei que até o final de dezembro eu iria tá colocando esse assunto aqui, orientando, né, as pessoas, porque muitos deles, inclusive o seu Hélio acrescentou a minha fala, dizendo que todos os dias o cartório está de plantão, fazendo a biometria, porque não só cancela o título de eleitor,
Porém, cancelando o título de eleitor tem as suas consequências. O CPF também é cancelado. E cancelando o CPF, o que acarreta? A consequência maior não pode renovar a carta de habilitação, não pode fazer um crediário, uma prestação a prazo, porque o CPF está cancelado. A Bolsa Família, pessoas que fazem uso desse benefício, também não poderá ter mais nesse benefício. Então, a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Se quiser fazer a biometria ou não, mas saiba que terá suas consequências. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou mais, porque eu não vou nem votar mais, eu não quero mais meu título. Mas não é só pensando no documento, no título, no exercício da cidadania, e sim nas consequências que terão. Então, até o final, até dezembro, até o recesso, eu vou estar, toda a tribuna eu vou estar lembrando da biometria. Super fácil, super simples. Até o juiz Campanella veio dar uma explicação, juiz da 2ª Vara no município de Amparo. E eu vou estar reforçando esse assunto aqui na tribuna. Um outro assunto é parabenizar a paróquia São Sebastião de Amparo, né, por ter a iniciativa de estar celebrando. A primeira missa foi ontem, né, celebrando a primeira missa em Libras. Isso é muito importante, né, importante para o nosso município, importante para a sociedade, saber que a inclusão está se fazendo parte no âmbito, em todos os âmbitos, né, principalmente no âmbito social, cultural, e logo mais, né, no lazer também teremos, né, esse intérprete de Libra. E assim que a Câmara teve essa iniciativa, outras entidades também vieram a passar a ter, e eu até me arrepio em falar dessa importância, dessa tal importância em celebrar a missa. Claro que a religião é algo que se não discute, porém, a iniciativa do padre Carlos Panassolo é muito louvável. E ontem eu me emocionei ao assistir a primeira missa em Libras. Inclusive estava aqui a Lília, né? A Lília Zangali, que é bem participativa, e ela que teve a iniciativa de levar até a paróquia, até as secretarias, e o padre Carlos abraçou. E isso me deixa muito feliz, de ter um intérprete também na comunidade, na nossa comunidade de São Sebastião. Só não sei o nome da intérprete, isso é o que menos importa né, nessa iniciativa, né? Porque são pessoas que dispostas, né, a estarem passando conhecimento para as demais pessoas. Se eu não me engano, tinha um curso de Libras aqui em Amparo, né? Mas por questões que eu também não sei dizer qual a razão, na próxima sessão eu venho a informar, foi cancelado, foi bloqueado. Mas daremos continuidade. Eu tenho certeza que vai aparecer nova oportunidade para a gente dar continuidade a essa tão maravilhosa atitude de estar passando conhecimento para as demais pessoas e também incluindo os surdos no âmbito social, cultural, enfim. Eu fico muito feliz. E é o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito. Senhor Hélio Favoreto. Vereador Hélio, o senhor tem 10 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, plateia presente novamente. Na última terça-feira, eu estive na Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo com o secretário João Otávio Machado Neto. Essa foi marcado pelo deputado Edmir Chedi. Tivemos lá com 6 prefeitos, eu como vereador, estivemos lá cobrando. O governador, eu estive com ele na Olambra, ele falou muito de estrada turística, e fui lá cobrar, porque as duas entradas nossas, tanto os 5 quilômetros da 360 aqui na entrada da Vila Nova, como Pedreira Arcada, tá um desastre para turismo, se for ver, porque o turista vem ali, nossa, capaz de voltar para trás do jeito que está. Então, uma das coisas que a gente cobrou bastante, falei bastante com ele, depois ele quis conversar particular lá, falei bastante, ele prontificou a fazer uma visita em loco aqui ainda até o final do mês. Ele vinha aqui ver o que está precisando, porque quando ele falava assim, muitas coisas ele vai fazer com o contrato que tem hoje com a Bandeirante, esse contrato não existe, esse contrato não dá nem para tapar buraco. Fui bem claro com ele, o contrato que o senhor tem lá não dá para tapar buraco na nossa região. Então
teve lá ele, os dois secretários dele, foi bem claro. Daí ele falou assim, não, a gente tem que tomar alguma providência. Aqui de Amparo, aqui no Trevo, que vai para Santão de Posse, não tem condição. Tem hora que 2 caminhão afunila tudo ali, o Daia que está lá mais perto ali, vê o problema que está tendo ali naquele pedaço. Então fui bem claro com ele, falei da estrada de Monte Alegre, Amparo, Monte Alegre também ali, que agora vem o hotel novo lá, que vai vir muita gente, tudo também rachado, entra água nos buracos, forma buraco toda vez. O Trevo de Três Pontes também foi uma coisa que eu bati bastante lá no Trevo de Três Pontes, que eu venho brigando já há 2, 3 anos, esse Trevo de Três Pontes. Eu acho que está na hora deles tomar, porque a gente vai para qualquer lugar que você vai, Pinhal, Bauru, que eu fui o ano passado várias vezes, cada puta estrada bonita, duplicada, muito bonita. A nossa região, queira ou não queira, está um lixo nessa parte, lixo. A gente falou muito para eles, foram lá, bastante gente reclamou da 8, Bragança Socorro, da 63, Bragança Itatiba. Eu fui lá mais para bater nessas pontos, que foi muito benéfico, e diz ele que vai vir aqui em loco até o fim do mês, olhar os problemas que nós está tendo aqui. Porque é muito, a gente parece nada, mas para nós é muita coisa. Como o governador falou, que estrada turística que leva a ponto turístico tem preferência dele. Então ele foi bem claro. Não quero que fazer praça, fazer portal, não vai ter. Mas essa estrada de turista, o evento vai correr atrás e fazer. Então essa é uma das reivindicações. Falei tudo isso aí com o secretário, ele ouviu bastante, anotou, falou que vai vir em loco aqui, para ver onde que estão os problemas. Porque na verdade é problema para nós. Mais uma vez eu estou batendo em cima disso aí. Obrigado. Obrigado, Hélio. Sem mais vereador inscrito, eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 18 de novembro de 2019. Lembrando da nossa sessão extraordinária logo após esta sessão. Declaro encerrada a presente sessão. Quero pedir uma reunião com todos os vereadores na sala de reunião para tratarmos sobre os projetos que serão discutidos na extraordinária.